Dia, galera. Bom dia, boa sexta-feira a todos, né? Possamos ter aí uma ótima sexta, um bom dia de aula para todo mundo. Gente, abram aí na página 160, né? A gente inicia hoje o sexto tema, é isso mesmo, né? Que é os nossos dois temas da terceira unidade, quinto e sexto tema, né? Gente, segunda-feira a gente vai fazer a revisão pro teste, né? O teste, se eu não me engano, o nosso teste, se eu não me engano, é próxima sexta-feira, né? Se eu não estou enganado, é próxima sexta-feira, certo? Então, assim, eu vou colocar o assunto hoje, né? O assunto do teste no grupo hoje, finalizando a aula. Assim que finalizar a aula, eu vou colocar os assuntos do teste, né? E segunda-feira a gente vai tirar a aula de segunda para revisar, fazer uma revisãozinha aí do assunto do teste, né? Não vou colocar muita coisa, vou colocar um assunto apenas, e aí a gente faz uma revisão, certo? E na sexta-feira que vem a gente está realizando o teste aí, beleza? Ó, galera, abra aí na página 160, não é esse assunto que vai cair no teste, mas esse assunto aqui é da unidade, então possivelmente ele vai cair na prova, né? Então presta bem atenção, ok? Vamos lá, imperialismo e etnocentrismo, dois assuntos muito importantes, né? Dois assuntos aí ligados ao século XIX, século XX, né? O etnocentrismo é um assunto muito importante que explica muito do que a gente vive hoje com relação a preconceitos, a ideia de racismo, né? Tudo isso é construído muito em cima do etnocentrismo, né? Beleza? Vamos lá. Ó, na segunda metade vou à leitura e vou explicando como a gente sempre faz, né? Vamos aí, acompanha a leitura. Na segunda metade do século XIX, novas tecnologias foram aplicadas à indústria, o que expandiu a produção industrial para além da Inglaterra. França, Alemanha e outros países passaram a fabricar em larga escala os próprios produtos industriais, ou seja, é aquele período ali no século XIX, você tem a segunda revolução industrial, a segunda etapa da revolução industrial, que é quando faz parte dessa etapa outros países da Europa, como aí citou a Alemanha, a Bélgica, entre outros países que vão ali adentrar a França, que vão fazer parte dessa segunda revolução industrial, né? E Estados Unidos, Japão, né? Então você tem aí nesse momento novas tecnologias, uma expansão da produção, né? É o período que a gente chama de segunda revolução industrial. Lembrem que a primeira revolução industrial tem ali a exclusividade daquela região do Reino Unido ali, né? Inglaterra principalmente. Então a segunda revolução industrial você tem aí a participação, né, de outros países, então está havendo uma expansão da produção, certo? O constante aumento da produção e da concorrência resultou na queda dos preços e levou a uma grande crise econômica entre as décadas de 1870 e 1890. A conclusão dos governantes das nações industrializadas e da burguesia, formada pelos donos das fábricas, para resolver essa crise foi de que havia a busca de fontes energéticas e a necessidade de matérias-primas a baixo custo, que seriam buscados na África, Ásia, Oceania e América. Ou seja, esse período aí, né, do século XIX, a partir ali de 1870, ali você já está vivendo plena segunda revolução industrial, né, um período aí da segunda revolução industrial. Então, você tem nesse momento aqui um aumento da produção e você precisa escoar essa produção. Por quê? Porque se está todo mundo produzindo na Europa, nos Estados Unidos, no próprio Japão, você precisa expandir essa produção porque você precisa de maior mercado consumidor. E outra, como ele fala aqui, você precisa de matéria-prima barata, né? E mão de obra barata também. Então, esses são os grandes motivos que fazem os países aí a se espalharem em busca de matéria-prima barata, de mão de obra barata, né? E aí eles vão chegar principalmente a esses territórios que foi citado aqui. A Oceania, principalmente África e Ásia e América ali central também, vão ser os locais escolhidos
por esses países, nessas grandes potências mundiais, para ir buscar matéria-prima barata, mão de obra barata. É isso aí que a gente vai chamar de imperialismo, né? É o novo colonialismo, ou chamado também de neocolonialismo, né? Lembra que a gente teve o colonialismo lá do século XVI, né? As grandes navegações, ali foi o primeiro tipo de colonialismo. Esse período, que também é chamado de imperialismo, a gente chama também de neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo, onde esses países, essas potências vão dominar outros países, principalmente na África. Inclusive é por conta de conflitos na África entre essas potências que vai gerar aí a Primeira Guerra Mundial, beleza? Vamos lá. Assim, países europeus como Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Itália, além de Estados Unidos e Japão, procuraram e desenvolveram formas de expandir mercados e aliviar tensões internas, ainda que para isso fosse necessário oprimir outros povos e grupos étnicos. Assim, o capitalismo do século XIX foi imposto abruptamente. O que é uma coisa abrupta? É uma coisa que é colocada forçadamente, né? Por isso que a gente chama de abruptamente. Então, esse imperialismo, esse novo colonialismo foi uma opressão a outros países, né? Países que tinham mais poder, principalmente econômico e armamentício, né, se impôs sobre outros países, né? Ou seja, fazendo uma opressão, certo? Cadê? Abruptamente, e diversas populações, algumas das quais nunca haviam tido qualquer contato com o mundo industrial. Esse processo resultou em miséria, extinção do modo de vida tradicional de diversos povos nativos e milhões de mortos em razão de conflitos, fome e doenças. Ou seja, mais uma vez a miséria no mundo instalada pelos europeus, principalmente, né? Como sempre, né? Os países europeus aí oprimem outros países e não se importam com as consequências disso. Exploração, morte, destruição de culturas, isso tudo os europeus sabem muito fazer, né? Bastante, por sinal. Então, vamos lá, ó. Olha aqui embaixo tem assim, ó, imperialismo. É a forma de dominação econômica, política e social e cultural praticada pelos países da Europa, Estados Unidos e Japão. Eu falo Europa aí porque a Europa já fez isso antes, né? A Europa foi ela que realizou essa exploração aqui na América, inclusive o Brasil é vítima disso também, né? Se a gente vive alguns problemas como desigualdade social, racismo, machismo, né? Muito por culpa da exploração que Portugal fez aqui no Brasil, né? E no século XIX não foi diferente com outros países, principalmente na África, né? Se hoje você ainda tem a África com muitos problemas em alguns países, esses problemas são relativos a esse tipo de exploração. Então, os europeus, mais uma vez, são mestres na arte de destruir, né? Então, a gente às vezes fica com essa coisa de querer ir para a Europa, de a Europa é isso e aquilo. Eu particularmente não faço questão alguma, né? E não tenho vontade nenhuma de conhecer ou coisa parecida, porque, né? Se toda a miséria que a gente vive hoje ainda, em termos de desigualdade social principalmente, muito é por conta da exploração de países europeus. Então, mas cada um tem sua opinião. Vamos lá, né? Imperialismo, a forma de dominação. Ó, os historiadores em geral percebem o imperialismo e o neocolonialismo, olha aí, neocolonialismo, né? Novo colonialismo, né? Como parte do processo da segunda revolução industrial e das transformações do capitalismo no período. Ou seja, a segunda revolução industrial, ela motiva essa nova exploração no mundo, né? E a justificativa vai ser outra, né? Lógico. Vamos aí, a expansão imperialista, lá na página 161. No final do século XIX e início do século XX, a Europa passava por um processo de aumento da produção agrícola e avanços na medicina. Esses fatores contribuíram para o crescimento populacional, principalmente nos países europeus industrializados. As regiões dominadas na Ásia e na África abrigaram a população excedente europeia, o que gerou uma série de conflitos com os povos nativos dessas localidades. Ou seja, esses países também que a gente citou, da África, da Ásia, da Oceania,
foram regiões que também serviram para colocar a população europeia, né? E como você pode perceber aqui, a qualidade de vida aumentou na Europa e isso aumentou a população europeia, principalmente no final do século XIX e início do século XX, né? E esse aumento da população europeia vai fazer com que a Europa também escoe essa população, né? Espalhe essa população por essas localidades. Lógico que na intenção também de diminuir os problemas na Europa e levar problemas para esses países, né? Nada é à toa. Vamos lá. O aumento na produção de manufaturados foi um dos fatores que contribuíram para a expansão do imperialismo no século XIX. Além de escoar a produção industrial, né? As regiões dominadas na Ásia e na África dispunham de matérias-primas adquiridas a preço baixo. Aquela questão que a gente falou, adquirir matéria-prima a preço baixo, né, para diminuir o valor dos produtos e ganhar mais, certo? Daqui a pouco eu volto com mais explicação, ok?